Lídia. Agora, Lídia, você conversou com um nome, né, da política do Piauí, que está se propondo a ser uma espécie de terceira via nas eleições de 2022 ao governo do Estado. Isso, Joelson, o professor e cientista político Washington Bonfim anuncia aí a saída do PSDB para tentar construir esse projeto político de pré-candidatura ao governo. Vamos acompanhar. O cientista político Washington Bonfim confirma a saída do PSDB e a pré-candidatura ao governo do Estado. Eu vejo claramente um espaço político no Estado para uma discussão de propostas, para uma discussão de rumo, para que a gente possa criar esperança e alternativas, né, para a nossa população, que vem sofrendo tanto com inflação, com desemprego, com ansiedade, inclusive ansiedade do ponto de vista pessoal mesmo. Nunca se adoeceu tanto do ponto de vista de saúde mental, nunca se teve tanta desesperança, nunca foi tão difícil ser jovem, né, e ter oportunidades. Então é esse debate que eu quero colocar e acho que há um espaço, porque digamos assim, as duas candidaturas mais bem postadas, né, pré-candidaturas, os grupos políticos, vamos chamar assim, para mim são a imagem de dois blocões que olham para dentro de si e não para a população. Eu quero olhar para a população. Apesar de não ter conversado com o ex-prefeito Silvio Mendes, Washington Bonfim garante que a saída do Ninho Tucano ocorreu sem traumas. Tenho profunda admiração pelo Dr. Silvio. Né? Ele me deu uma das maiores responsabilidades que eu já tive na vida, que foi ser secretário de Educação. Eu só tenho a agradecer ao Dr. Silvio, mas chega uma hora que não é a questão da pessoa, é a questão dos valores, é aquilo que você compreende do mundo, são as oportunidades que você vê, que às vezes o partido e a pessoa, a liderança não está vendo, e eu enxergo a possibilidade de assim, fazer diferença para o Estado, para a minha gente. Washington avalia a filiação ao Cidadania, mas isso dependerá de questões como a possível federação partidária. O que surgiu de novo em relação ao primeiro convite é a questão da federação. Então a gente está se organizando para ir a Brasília, conversar com a direção nacional do Cidadania, entender direitinho quais são os pontos. Na busca de apoios, o cientista político conversa com lideranças como o ex-senador João Vicente Claudino para a construção de uma terceira via no Estado. Eu acredito que a gente pode, assim, honestamente se unir para discutir o desenvolvimento do Estado e principalmente o destino das pessoas. A gente precisa oferecer esperança para as pessoas, a gente precisa dizer para elas que a gente quer tratá-las bem, que a gente quer escutar, que a gente quer fazer um Piauí junto com elas, fazer o Piauí com as pessoas. E não esse Piauí que hoje é algo que se destaca por estar a classe política apartada dos problemas reais da população. Lídia Brito, esse nome surge o Washington Bonfim, não é um nome estranho na política, não, tem uma atuação na vida pública, participou diretamente da gestão do ex-prefeito Firmino Filho, foi cotado para ser candidato a prefeito da capital, inclusive antes da indicação, concorrer, né, como candidato antes da indicação de Kleber Montezuma, mas ele surge, na verdade, apesar de ter essa história, ele surge ligado a que movimento político, a que grupo político, Lídia? Ele nasce, o nome de Washington Bonfim nasce aí dentro do PSDB, daquele grupo que não quer se alinhar com o caminho que o PSDB está seguindo no Estado, que é um caminho de se aliar ao progressistas, que nacionalmente tem esse alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro. E ele chegou a afirmar, Joelson, aí na entrevista, que o PSDB do Piauí está indo contra o legado deixado pelo o ex-prefeito Firmino Filho. Segundo ele, Firmino tinha uma posição contrária ao presidente Jair Bolsonaro, e ele cita até a pandemia, as ações que Firmino realizou durante a pandemia, com o fechamento do comércio, que ele foi alvo de muitas críticas e críticas de setores ligados principalmente à defesa do presidente Jair Bolsonaro, de que os prefeitos e governadores estavam prejudicando o país no momento em que faziam o fechamento do comércio. Então, Washington Bonfim, ele faz uma
oposição agora a esse caminho que o PSDB deve trilhar aqui no estado. E isso significa uma oposição a Silvio Mendes, né, que deve ser, Livaldo, o nome do PSDB a governador do estado, é o pré-candidato do partido, falta saber se ele vai ser vice ou governador nessa chapa com Iracema Portela. E o Washington Bonfim, Joelso, para sair do PSDB, fez a comunicação ao presidente, o ex-deputado Luciano Nunes, mas não conversou com Silvio Mendes. Livaldo Barbosa. Olha, Lídia, primeiro parabéns pela reportagem, porque ela nos traz assim declarações reveladoras da política. Aí, a meu ver, não falou o cientista político, falou o pré-candidato a governador com um projeto bem definido e marcando posição já. O Washington Bonfim, ele foi do PSDB e foi do Progressistas. Ele, inclusive, dirigiu a Fundação Milton Campos, aqui no estado do Piauí, que é o braço, digamos assim, intelectual do Progressistas, e rompe com essas duas agremiações políticas e parte por um caminho próprio. E marcando posição, porque ele sai assim como um representante do firminismo puro sangue, de raiz, e já lança aí uma posição contrária, ou frontalmente contrária ao ex-prefeito Silvio Mendes. Então é um rompimento político que a gente pensa, não, são aliados ali, ficam declarando possíveis alianças e tal. Não tem nada disso. Silvio Mendes está numa raia, o Washington Bonfim está em outra raia completamente diferente. Então ele assume uma postura crítica, inclusive, em relação aos rumos da aliança PSDB Progressistas do estado do Piauí, com o que ele falou aí nesta declaração a Lídia Brito. Eu posso fazer um esforço de leitura dessa movimentação, Elivaldo? Quando surgiu o nome de Silvio Mendes como uma possibilidade para o governo do estado, quando ele surge como possível integrante dessa chapa, como disse a Lídia, tanto pode ser candidato ao governo como candidato a vice nessa chapa entre PSDB e Progressistas, eu imaginei que a unificação do PSDB seria uma coisa um pouco mais simples, mais fácil em torno do nome dele. Não é que ele rachou o PSDB, não é isso. Mas essa unificação ela também não é automática, me parece, né? Precisa ter um movimento aí para que o partido siga unido em torno do nome dele. Há uma dificuldade nesse sentido, Lídia? Olha, Silvio Mendes tem feito um trabalho, Joelso, buscando o apoio dessas lideranças políticas, ex-secretários que fizeram parte das gestões do ex-prefeito Firmino Filho. Ele conseguiu até segurar alguns nomes no partido. O caso de Charles da Silveira, que já estava de malas prontas, já tinha anunciado até filiação ao PDT. Silvio conseguiu convencer Charles a permanecer no PSDB. Charles, Kleber Montezuma já disse que vai sair do partido porque tem o interesse de ser candidato ao Senado, mas diz que em outro partido quer ter a oportunidade de apoiar Silvio Mendes nesse projeto ao governo do estado. O mesmo ocorre, Lídia, até, me perdoe a interrupção, com o deputado Marden Menezes, que está no Progressistas, mas se o Progressista, aliás, no PSDB, mas se o PSDB não formar chapa, ele não vai ficar para ser o último a pagar a luz, ele vai procurar outro partido, provavelmente o Progressistas, agora sem perder o vínculo com a possível candidatura de Silvio Mendes, né? Isso, porque se ele sair para o Progressistas, ele continua nesse grupo, né, e vai ali ter a oportunidade de fazer um palanque para essa proposta de Silvio Mendes, né? Mas Silvio está tentando fazer esse trabalho de unir o partido e de reconstruir o partido visando essa estratégia de 2022, que nos bastidores a gente ouve que é uma estratégia também do PSDB para 2024. O partido tem o interesse de retornar à Prefeitura de Teresina e entende que o bom desempenho na eleição estadual vai ser importantíssimo, vai definir aí essa estratégia para 2024, formando um nome forte para tentar trazer de volta a Prefeitura para esse grupo tucano na capital.